Quero convidar você agora a abrir a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, em Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 1. Do verso 22 ao verso 32. Nas quartas-feiras de fevereiro, a gente vai falar sobre alguns corações que precisam de cura, de conserto. A partir de março, nas quartas-feiras, nós vamos estudar Daniel, versículo por versículo. Já se prepara, já escolhe uma Bíblia de papel, já traz uma caneta para você fazer as anotações, mas só a partir de março. Neste mês de fevereiro, às quartas-feiras, vamos falar sobre alguns corações que precisam de conserto. E fica o desafio, firme o propósito. Toda quarta-feira, em fevereiro, você estará aqui. E desse modo vai fazer uma retífica no coração, e ele vai estar aprumado, em bom estado de funcionamento, para guiar você ao longo de 2025. Combinado? Veja só o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 1, de 22 a 32. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Aí o Moisés continua falando. Isso me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram. E nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins, eram os gigantes. Então eu vos disse, fala Moisés, não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós, diante dos nossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiaste no Senhor vosso Deus. Deixa a sua Bíblia marcada aí nessa página. Nós vamos falar hoje sobre os perigos de um coração derretido. Meu irmão, minha irmã, não deixe o coração derreter. Mas o que é o coração? Na Bíblia Sagrada, o coração é o centro do ser humano. Aliás, não só na Bíblia Sagrada, nós usamos essa expressão quando dizemos: olha, eu ainda não cheguei no coração do assunto, ou seja, no centro, na essência. Então o coração é o centro do ser humano, é a sede da razão, das decisões e das emoções. É também o lugar do conhecimento de Deus e da morada divina. O coração é como se fosse a sala de controle. Pense em um submarino ou em uma nave espacial.
E aí existe ali o centro de controle, naquela grande estrutura, um espaço pequeno coordena tudo o que vai acontecer. Ou pense na cabine de piloto de um avião, é o coração, é a sala de controle. Existe um desenho animado que alguns já assistiram, Divertidamente. É um pouquinho isso. Ali estão os sentimentos governando a vida, naquela salinha cheia de botões, é o coração. Só que, na verdade, a coisa é mais complexa. Porque no coração não estão apenas os sentimentos. No coração estão também os pensamentos, as atitudes. No coração deve estar o Espírito Santo do Senhor. E no coração, muitas vezes, está a influência de Satanás. Ou alguns outros perigos que podem transformar o coração do homem num coração problemático, a ponto de, como se diz no livro de Jeremias, enganoso ser o coração. Nós estamos diante de uma situação em que a Bíblia nos fala que o coração dos israelitas se derreteu. Não é assim que lemos lá no versículo 28? Moisés fala para o povo: os nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. E porque o coração daquelas pessoas derreteu, elas não entraram na terra prometida. Não herdaram a promessa. Os bons planos de Deus para aquelas pessoas não se realizaram. Então é muito perigoso quando o coração derrete. Mas o que é um coração derretido? Queridos irmãos e irmãs, um coração derretido é um coração que se deixa vencer pelo medo, pela tristeza e pelo desânimo. Veja, todo coração sente medo, todo coração sente tristeza, todo coração sente desânimo. Mas quando nós não apenas sentimos, nós nos deixamos vencer, dominar por estas forças, aí o coração derrete. E porque o coração dos israelitas derreteu, porque eles permitiram que falasse mais alto o medo, a tristeza, o desânimo, coisas muito ruins aconteceram com eles. Toda aquela geração foi caindo, deixando os seus corpos pelo deserto, à medida em que Israel avançava para a boa terra que o Senhor lhes prometera, terra que manava leite e mel. Então vamos estudar esta passagem como instrução para nós, como orientação de Deus para as nossas vidas, amém? Para não deixar o nosso coração derreter. Irmãos, um coração derretido, em primeiro lugar, é um coração que duvida. Nós podemos duvidar de muitas coisas, mas nós não devemos duvidar de Deus, do seu amor e da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos diz que quem em Deus não crê, mentiroso o faz. E esta é uma asseveração tão séria, tão grave. Vamos ler novamente o verso 22 e o verso 23. O que chama a atenção dos irmãos nestes versos? Moisés está rememorando fatos acontecidos 40 anos atrás. E Moisés disse que o povo de Israel: vós vos chegastes a mim, fala Moisés, e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Isso me pareceu bem, fala Moisés. A ideia não foi do Moisés, o povo chegou para ele e deu a sugestão, mas Moisés gostou da ideia. Moisés disse: isso me pareceu bom. Por que pareceu bom? Porque quando o povo deu a sugestão a Moisés, a história era: Moisés, não é para a gente saber
se a gente pode ir ou não, mas por onde a gente deve ir. Deus nos prometeu essa terra, Deus disse que nós devemos ir, precisamos seguir caminho. Agora, por onde? De que maneira? O Moisés gostou da ideia e falou, isso faz sentido, escolheu 12 líderes e enviou. Mas quando aquele povo recebe a resposta, denuncia que a intenção do coração deles era outra. Eles não queriam saber por onde ir. Eles queriam saber se eles iam ou não. Se eles podiam ir ou não. Se eles iam ou se eles ficavam. Se dava para ir ou se era melhor retroceder. Percebem isso? Havia motivos ocultos. Embora eles falassem algo, na verdade a motivação era outra. Eles estavam duvidando de Deus, da palavra, da promessa. Parece-nos incrível, porque foi a mesma geração que contemplou as pragas do Egito, o mar se abrindo ao meio, o maná descendo do céu e a água brotando da rocha. Mas ainda assim, eles duvidaram. A mim me parece, meus irmãos e minhas irmãs, que por mais experiências que tenhamos com Deus, cada emergência que se nos apresenta parece ser a primeira. Quantas provas Deus já me deu do seu amor, mas cada novo problema que aparece eu entro em pânico. É assim com você também? Foi assim com aquele povo. Eles duvidaram. E quando eles duvidaram, o coração, qual um sorvete ao sol, já começou a derreter. Então a grande pergunta a se fazer é: você quer saber se Deus pode? Ou você quer saber como Deus quer? É muito diferente. É sábio consultar a Deus e perguntar: Senhor, como? Como farei? Como conquistarei? Como realizarei? Como triunfarei? É muito diferente de perguntar: Senhor, será que eu vou vencer? Será que eu vou triunfar? Será mesmo? Quando o diabo consegue colocar a sementinha da dúvida no nosso coração, o coração começa a derreter. Não foi assim com Eva e Adão, lá no paraíso? A sementinha da dúvida, inculcada pelo maligno. Então, um coração derretido é um coração que duvida. Segunda verdade que nós detectamos nessa passagem: um coração derretido é um coração que se deixa levar. Você sabia que raramente o coração derrete de dentro para fora? A maior parte das vezes, a gente derrete pelas palavras que a gente ouve, pelas coisas que a gente vê, ou pelas experiências que a gente passa. Com os israelitas foi assim. Estamos de volta ao verso 28. E no verso 28, a Bíblia fala que os israelitas perguntaram: que lugar é esse para onde nós estamos subindo? Ah, diz Moisés, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos dos Anaquins. Moisés enviou 12 espias. Daqueles 12 espias, 10, a maioria, apresentaram um resultado negativo. E então Moisés fala que com aquelas palavras, os espias medrosos fizeram o coração do povo derreter. Se tem coisa que é contagiosa, é o tal do medo. É o tal do desânimo. É a tal da tristeza. Então o nosso coração derrete, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente dá ouvidos a pessimistas, a incrédulos, a homens e mulheres sem fé e sem visão espiritual, e quase sempre exagerados. Vocês repararam aqui no relatório?
as muralhas vão até o céu. Eu acho que esse pessoal devia ter algum espia de Itu no meio ali dos israelitas, porque o povo exagerado. As muralhas de Jericó podiam ser altas, mas até o céu. Você percebe isso? Quem quer te desanimar, exagera. E aí você ouve, você escuta. E ele diz, você não vai conseguir, o seu casamento não tem solução, o seu filho não vai voltar, a sua doença não vai ser curada, você não vai passar no concurso, você não vai se dar bem nessa prova, e você vai ouvindo isso, e vai ouvindo isso, e a palavra que vem de fora encontra eco naquela dúvida que você já tinha dentro. E os dois se casam para fazer uma aliança de destruição. A dúvida e a palavra de desencorajamento. É preciso ter muito cuidado com o quem e o que você coloca perto de você. Hoje há um grande problema na vida dos servos de Deus, que é o excesso de informação, e quase sempre informação ruim. E você vai assistir o noticiário, ou você vai ver ali o WhatsApp, o Instagram, e você vai vendo aquelas coisas, e vendo aquelas coisas, daqui a pouco o seu coração começa a derreter. Porque raramente coisa boa vai para o noticiário. Raramente coisa boa vai para as mídias sociais. E então você está contemplando aquela situação e você começa a desanimar, a pensar que o mal vai triunfar sobre o bem, que o seu esforço não faz diferença, ou até duvidar do fato de que Deus está no comando da situação, de que Deus governa a história. Então, filho, filha, olha para mim, presta atenção. Deus colocou você aqui nesse mundo para influenciar, não para ser influenciado. Cuidado com as coisas que você tem escutado. Existem pessoas sem fé, algumas mal intencionadas, outras até bem intencionadas, mas sem fé. E quando elas falam, o seu coração começa a derreter. E o medo, o desânimo e a tristeza vão se instaurando no seu coração. Então, um coração derretido é um coração que duvida. E um coração derretido é um coração que se deixa levar. Agora, caminhe mais um pouco comigo. E veja se não é verdade. Um coração derretido é um coração que se afasta de Deus. Quando você duvida, quando você se deixa influenciar, o medo, a tristeza e o desânimo vão afastando você de Deus. Verso 26 e verso 27. Todavia, verso 26... vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Quando o coração derreteu, qual foi a primeira consequência? Rebeldia. Desobediência. Porque se você não confia, se o seu coração está dominado pelo medo, você começa a não cumprir com o mandado de Deus. Deus diz, suba, e você não sobe. Deus diz, vai, e você fica. Quer ver um exemplo clássico, meus irmãos e minhas irmãs? Deus diz assim, dizima, e você fala, vai fazer falta. É assim. E o que a Bíblia diz? Chama isso de rebeldia, porque desobedecer a ordem de Deus é rebelar-se contra Ele. Vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Primeiro pecado, rebeldia. Segundo pecado, murmuração. E murmurastes nas vossas tendas. Cada um foi para casa. Eu fico imaginando a cena. Os espias chegam, dão um relatório e falam, olha, a terra é bacana, mana, leite e mel, mas não é para o nosso bico. Nós somos pequenininhos, os moradores são altos, as muralhas tocam o céu, até gigante tem lá. E aí teve aquele zum-zum, aquele burburinho,
cada um foi para casa. Porque geralmente é assim, a gente comenta em casa, não é? E a Bíblia diz, vós murmurastes nas vossas tendas. Cada israelita foi para a tenda. E ali dentro da tenda o assunto rendeu. E a incredulidade foi fermentando. No dia seguinte, o arraial todo estava em atitude de desobediência contra o Senhor. O que é murmuração? É reclamação. É se queixar de Deus. Cada vez que você murmura, você está dizendo que Deus não é um bom Deus. E o povo começou a murmurar. Primeiro pecado, rebeldia. Nós não vamos fazer o que Deus mandou fazer. Segundo pecado, murmuração. Ao invés de louvar ao Senhor, nós vamos reclamar dele. Terceiro pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ingratidão. Eles começaram a dizer, o Senhor nos odeia, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Como você chama isso? Que nome você dá? Eu chamo de ingratidão. Poxa, pessoal, olha o que Deus tinha feito por aquele povo. Levantou Moisés, confrontou o faraó, arrasou com o Egito, dividiu as águas do Mar Vermelho. Quando o anjo da morte veio, não tocou nas crianças de Israel. Aí eles chegam no deserto e Deus manda o pão e Deus manda a carne. A Bíblia diz que os sapatos deles não gastaram, as roupas deles não rasgaram. Mas eles falaram assim, o Senhor nos odeia. Eu não sei se esse pensamento já passou pela sua cabeça. Deus não me ama. Nós somos humanos. E quando enfrentamos adversidades e uma oração não é atendida, uma vontade não é feita, ou um problema se arrasta, e a gente está buscando há semanas, meses, até anos, a gente pode começar a duvidar do amor de Deus. Será que Deus me ama? Mas olha o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Queridos, nós temos o direito de duvidar do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Mas é o coração derretido. O coração derrete, e aí vem a rebeldia, vem a murmuração, vem a ingratidão. O que a Bíblia está nos ensinando é que o coração derretido faz de nós pessoas piores. E que o coração derretido nos afasta de Deus. Então agora aquele povo está perdendo a sua comunhão com Deus, que era o que na verdade eles deveriam temer. Eles não deveriam temer os gigantes, os soldados, as muralhas. Eles deveriam temer perder a sua conexão espiritual com o Senhor, que era a sua fonte de força, de poder, mas era exatamente isso que estava acontecendo neste momento. E aí a gente se depara com mais um problema. Um coração derretido. É um coração que precisa ser encorajado. E Moisés tentou encorajar aquele povo. Olha os versos 29 a 31. A Bíblia fala que Moisés disse, não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Moisés, então, como um bom líder e como um servo de Deus, encorajou aquele povo, e nós precisamos de encorajamento. Amados, ninguém é tão santo, ninguém tem uma fé tão forte que não precise de encorajamento. Nós somos humanos, nós somos seres de carne e osso, e todos nós precisamos de vez em quando de alguém que chegue conosco e fale, vai dar certo, Deus está contigo.
E como é abençoador. Deus encontra uma maneira. Quando o nosso coração começa a derreter, Deus encontra uma maneira de nos levar em encorajamento. Aqui foi através de Moisés. No seu caso, pode ser através de um hino, pode ser através de uma conversa, pode ser através de um coração, pode ser através de uma experiência. Valorize as palavras de encorajamento. E eu digo mais, seja um encorajador. Como é importante uma palavra. O profeta Isaías diz, o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu possa sustentar com uma palavra o que está cansado. Que coisa bonita. Palavra sustenta. Quando eu estou derretendo, quando eu estou fraquejando, eu ouço uma palavra, alguém me diz, vai dar certo, coragem, alguém me incentiva, e aquela palavra me levanta e me sustenta quando eu estava prestes a cair. Não seja um desanimador, amém? Seja um encorajador. Se você não tiver coisa boa para falar, fica calado. Mas se Deus abrir os seus lábios, que seja uma palavra de força, de encorajamento e de incentivo, porque é disso que o ser humano precisa. Nós não precisamos de palavras de medo, porque já temos medo suficiente na alma e no coração. Então, um coração derretido é um coração que precisa ser encorajado. Mas você precisa também receber o encorajamento. Infelizmente, os israelitas não receberam. Aí vem outro detalhe. Um coração derretido é um coração que precisa confiar em Deus. Nós terminamos esse texto com um versinho muito triste, que é o verso 32, foi o último verso que eu li. Moisés disse todas estas coisas bonitas, mas no verso 32 ele diz, mas nem ainda assim confiastes no Senhor, vosso Deus. Os israelitas tomaram uma decisão, lá no coração, lá na sala de controle, lá onde as decisões são tomadas, lá onde tem os botõezinhos da alma. Os israelitas tomaram uma decisão. Qual foi a decisão que eles tomaram? Não vamos confiar. E porque eles não confiaram, não herdaram a promessa. Bem, nós não precisamos fazer como os israelitas. Amém, meus irmãos? Nós não somos eles. Nós não precisamos imitar o comportamento deles, e a nossa história não precisa terminar como a história deles terminou. Nós podemos escolher confiar no Senhor. Nós podemos tomar a decisão de confiar no Senhor. E filhos, filhas, isso não tem a ver com temperamento. Isso não tem a ver com emoção. Isso tem a ver com decisão. Fé não é sentimento. Fé não é coisa que se pensa, fé não é coisa que se sente, fé é coisa que se faz. É atitude. Algumas pessoas pensam que ter fé não é ter dúvida. Ter fé é seguir em frente apesar da dúvida. Algumas pessoas pensam que ter coragem é não ter medo. Amado, isso não existe. Ter coragem é seguir em frente apesar do medo, segurando na mão de Deus. Eu gosto muito dessa fala de um puritano chamado Thomas Fuller. Ele viveu lá na Inglaterra no século 17. Mas olhem o que ele disse. Coragem é o medo aguentando um pouquinho mais. Gosto dessa expressão. Eu estou com medo, mas eu vou aguentar mais um pouquinho. Eu vou seguir mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou confiar mais um pouco. Coragem é o medo aguentando um pouquinho mais. Eu não sei, mas talvez você precise muito dessa palavra que ouviu essa noite. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Mas talvez você hoje entrou na casa do Senhor ou está acompanhando o culto pela internet e você precisava muito dessa palavra. E eu quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, não deixe o coração derreter. Não deixe o coração derreter. Estamos seguros
nas mãos de Deus, nos braços de Deus. Que Deus assuma o controle do nosso coração e não deixe o nosso coração derreter. Que nós coloquemos o nosso coração no altar do Senhor e falemos: Senhor, toma conta. Há uma história bem interessante, é uma fábula, que conta de um rato que estava com muito medo porque dentro de casa havia um gato. E toda vez que o rato via aquele gato, o coração dele só faltava sair pela boca, ele tinha muito medo. Então ele disse: Deus, me ajuda. E Deus ouviu o clamor daquele rato e disse: vou te ajudar. Transformou o rato num gato. Aí ele já conseguia andar tranquilo pela sala, e quando ele via o outro gato, estava tudo bem, porque temos o mesmo tamanho. Aquele rato transformado em gato ficou tão assim, autoconfiante, que saiu de casa e foi para o quintal. Quando ele chegou no quintal, estava o cachorro. Ele levou um susto. O coração disparou, quase saiu pela boca. Ele entrou em casa correndo e falou: Deus, me ajuda! E Deus ouviu o clamor e disse: vou transformar você num cachorro. Transformou num cachorro. Ele voltou para o quintal, agora com mais confiança. E o outro cachorro, de igual para igual, ele ficou tão confiante que resolveu dar uma volta. Entrou na floresta. Apareceu um leão. Ele ficou assustado, o coração bateu disparado, quase saiu pela boca, voltou correndo para dentro de casa. E disse: Deus, me ajuda! E Deus ouviu o clamor daquele rato transformado em gato, transformado em cachorro, e disse: vou te ajudar. Transformou num leão. Agora ele estava se sentindo realmente muito forte. E ele voltou lá para a floresta e começou a andar. Quero ver quem vai mexer comigo agora. Apareceu um caçador. O coração dele disparou, quase saiu pela boca. Ele saiu correndo e disse: Deus, me ajuda! E Deus falou: tem jeito não. Tem jeito não. Sabe por quê? Porque embora eu tenha transformado você num gato, num cachorro e num leão, o seu coração continua sendo o coração de um rato. Queridos, que Deus transforme o nosso coração. Amém? Que Ele nos dê um coração que creia, que confie, que mesmo diante da maior adversidade, não derreta. Eu penso em Jesus Cristo, suando gotas de sangue em agonia, antevendo o sofrimento que o aguardava. Abandonado pelos apóstolos, confortado por um anjo, traído por um amigo, abandonado por seus discípulos, aprisionado e levado à cruz. Mas o coração dele não derreteu. Não deixe o seu coração derreter também. Amém?